César pegando tudo e mais um pouco, pegou até pênalti. João Guilherme cantou a bola ali. Vocês já imaginaram se o César pegar esse pênalti? Foi lá e pegou. Né? E o Viseu deslanchou de vez. 5 gols na Copa Sul-Americana. Decidiu a vida do Flamengo nessa semifinal, Paulo Lima. O Flamengo está pronto aí para encarar o Independente nessa decisão? Já recuperou aquela confiança, superou aquela desconfiança do torcedor? Se apresentar o mesmo futebol de ontem, com certeza apaga tudo que deixou para trás. Futebol de muita qualidade. E olha, eu vou te falar uma coisa, eu não acreditava na atuação do César como a de ontem. Sempre achei que o Muralha seria o personagem mais importante para o dia de ontem, pela necessidade de reconstruir um pouco os últimos tempos, os últimos jogos, mas olha, o futebol, como disse o João, né, e como usou muito bem a lembrança do Mário Sérgio, né, às vezes Deus ajuda e coloca no caminho certo aqueles que até certo ponto estavam esquecidos, apagados, em qualquer canto que seja da Gávea, dos clubes, enfim. O César foi resgatado, foi colocado como titular, uma coragem também da comissão técnica, do Rueda, do preparador físico de goleiros também, que a gente às vezes critica muito, mas nesse momento tem que reforçar, tem que enaltecer. E o Flamengo fez uma atuação, principalmente no segundo tempo, muito superior àquilo que vem fazendo nos últimos jogos. O primeiro tempo foi de muita pressão, o time ainda muito desequilibrado, alguns jogadores abaixo da média, mas não é só valorizar a molecada da base, né? O Paquetá foi excelente, foi de muita importância. Os dois laterais ontem, até certo ponto, o Trauco menos eficiente do que o Pará, ali na marcação, falhando muito, mas o Trauco em compensação no ataque, como sempre com passes precisos, jogando com um pouco mais de qualidade. O Pará dessa vez não foi um ponto ofensivo, se preocupou mais na marcação, e o Rodolfo, que nos últimos jogos nem aparecia como um zagueiro eficiente, ontem foi muito bem. E é claro, o Juan dispensa comentários. Do meio para frente, a gente teve um Cuéllar consistente, forte na marcação, até certo ponto o Arão jogando uma bola daquilo que é necessário jogar para o segundo homem de meio campo, e Everton Ribeiro e o Diego oscilando bons e maus momentos, os dois jogadores. Me parece o Everton precisando de uma sequência maior, de um tempo melhor, até de condicionamento físico, que a gente percebe que ele sai sempre no segundo tempo pelo técnico Rueda. Agora, os meninos desencantaram. O Paquetá foi muito esforçado, qualidade técnica, e o Viseu, com a perna esquerda, fez o primeiro gol e com a perninha direita, que não é a boa, fez o segundo, coloca o Flamengo na final e, pelo menos nesse momento, dá uma esfriada na temperatura na Gávea. O Flamengo volta com novas energias e novos ares pensando a final da Sul-Americana. Não pode esquecer o jogo de domingo, Flamengo, hein? Tem brasileiro pela frente vamos focar ainda na Sul-Americana, porque o torcedor está feliz da vida, foi 2-0. Mas, Paulo Lima, fazendo uma análise mais profunda do jogo, nós vimos os destaques da base, os veteranos já não brilhando tanto assim como a molecada, um 2-0. Mas eu vi o Flamengo chamando muito o Júnior de Barranquilla para o seu campo de defesa. Nós vimos o Flamengo perdendo muito a bola. Então, assim, o Júnior de Barranquilla está no seu campo de defesa, onde não é o forte do Flamengo. O Flamengo recuperava a bola e não conseguia avançar. O que o Flamengo precisa melhorar nesse aspecto, pensando para a grande final, já que pelo menos 30 minutos desse jogo que nós vimos ontem foi no campo de defesa do Flamengo. Acontece também o Júnior Barranquilla, para todos nós que achávamos que teria uma atuação acima da média, né? Porque até no primeiro jogo contra o Flamengo foi muito melhor em alguns momentos da partida, também não demonstrou isso no jogo de ontem. Assim como o Lanús contra o Grêmio também, não teve uma atuação destacada. O Grêmio foi muito melhor, conseguiu o resultado, conseguiu o título, e o Flamengo fora de casa mais uma vez. O Flamengo que não e nessa temporada nunca foi um bom visitante. Sempre foi um péssimo visitante, e o reflexo disso foi a eliminação precoce na Libertadores da América desse ano. Mas a qualidade técnica do Flamengo ontem prevaleceu principalmente em jogadas rápidas pelo lado do campo. O Paquetá, principalmente no segundo tempo, jogou como se fosse o Everton mesmo, o que joga lá pelo lado direito, não o Everton Ribeiro. Abriu pelo lado do campo, ficou lá tentando puxar o contra-ataque, e na velocidade e até certo ponto na qualidade do Viseu, lembrando um gol até muito parecido com o Fernandinho, o primeiro gol do Grêmio contra o Lanús, lá no La Fortaleza, lá em Buenos Aires. O Flamengo precisa, pelo menos nesse momento, recuperar o que teve no final do jogo, um pouco de tranquilidade. Passa exatamente por esse momento de instabilidade, de nervosismo, de tensão, de ansiedade, para chegar à final agora sim, tranquilo, sereno. Acho que é isso que o Flamengo precisava. E os jogadores de mais qualidade, como o Diego, Everton Ribeiro, puxar um pouquinho mais o ritmo, como puxaram os meninos. Mas ontem o Flamengo teve determinação, um bom esquema tático definido, a defesa certa, um goleiro que surpreendeu, pelo menos a mim, surpreendeu totalmente. Isso aqui, confesso que não acreditava mesmo na boa atuação do César, me deixava em dúvida, e ontem convenceu e é titular do Flamengo absoluto, sem dúvida nenhuma.
Vamos ouvir então? Vamos lá. Vamos ouvir o César? Porque, e já, hein, números do Rueda, impressionante o retrospecto recente aí do técnico do Flamengo, o Reinaldo Rueda, em competições continentais, hein? Daqui a pouquinho a gente atualiza esses números, mas ontem o Ricardo Lá e o Zinho, eles ouviram os personagens lá na Zona Mista, em Barranquilha. Aliás, vamos ouvir o Alex Muralha, hein? Alex Muralha parou e conversou com o Lá e com o Zinho, já a gente reproduz aqui no Bom Dia, mas antes, o cara, né? O César, que foi o titular ontem e deu conta do recado, hein? Que atuação do menino. Vamos aí, espaço para o goleiro do Flamengo. Na verdade, eu glorifico muito a Deus, agradeço muito a Deus pela oportunidade que tive, mas acredito que com a força dos meus companheiros, com a força de todo mundo ali, a gente pôde conseguir esse resultado. Eu não imaginaria que fosse da forma que... né? Então eu fico muito feliz por tudo que aconteceu. E a gente tem uma caminhada ainda, né? Tem 2 jogos, tem jogo decisivo contra o Vitória no domingo e tem essa final que, se Deus quiser, a gente quer alcançar esse título e classificar o time para a Libertadores, né? Fazer um ano bom. Né? Você estudou a batida do pênalti do adversário? Você tinha uma noção de como o Xará, né, batia? Vou falar rápido para não ficar bravo comigo ali. Então, na verdade, o Wellington e o Vitor Hugo, o pessoal da equipe que estuda, eles me mostraram sim. A gente teve acesso e me ajudou muito realmente na hora da batida. Eu esperei o máximo que eu pude e percebi que ele caminhou exatamente da mesma forma. Ele bateu os 3, pelo menos pelos dados que me passaram, ele tinha batido os 3 e fez os 3 gols. E bateu naquele canto, então eu esperei o máximo que eu podia para que ele, se ele fizesse uma corrida diferente ou algo diferente, por ser um jogo decisivo, mas ele fez exatamente a mesma coisa, caminhou da mesma forma e eu tive a felicidade de pegar, de saltar para o lado. Para fechar, rapaziada, prometo. E o abraço com o Muralha foi emocionante, como contaram aqui pra gente? Com certeza, foi um momento muito, muito marcante, assim, né? Por tudo que ele enfrentou, as situações que ele passou, e eu tenho ele como uma referência pela forma como ele treina, como ele lida. Isso é muito difícil aqui, estar no Flamengo e representar 40 milhões de pessoas é complicado, as pressões são grandes e ele se manteve firme, se manteve de pé, apesar dos acontecimentos, ele conseguiu caminhar firme para frente, então, e um incentivando o outro no treino, então isso acho que era muito bom. Então o abraço no final certamente foi emocionante e foi sincero, assim, de muita felicidade, porque eu creio que com certeza Deus ainda tem coisas muito grandes preparadas para ele também. Legal, tá aí, ouvimos o goleiro César ontem, titular, e o cara que garantiu, lógico, com a participação do time inteiro, o Viseu fazendo gol, mas foi o cara que pôde levar a segurança para o time do Flamengo ontem. Essa defesa foi o reflexo. Essa foi a primeira defesa. Daqui a pouquinho nós vamos ouvir o preparador de goleiros, o Vitor Hugo, e o Muralha, que com personalidade também conversou com a imprensa ontem. Paulo Lima, o César estava deixado de lado, 1 ano e meio sem jogar. O menino mostrou em campo muita serenidade, tranquilo e tranquilo também com as palavras, né? Muito... Pinta de quem é titular de um time grande como o Flamengo. Nesse momento absoluto, né? Porque a dúvida que se tinha, ela se apagou no jogo de ontem, né? Eu repito, eu não acreditava, sinceramente não acreditava. 1 ano e meio sem jogar, sem ritmo de jogo, e todo mundo fala, goleiro precisa jogar. E exatamente isso que ele demonstrou ontem, né? E ele coloca muito bem, né? Uma parte de luz em cima dele, né? Uma parte de energia muito positiva, isso foi fundamental, o apoio de todos, a própria confiança dos jogadores. A partir do momento que ele fez essa primeira defesa que a gente viu aí, ele cresceu no jogo e foi, em todos os momentos, ele atuou naquilo que se espera de um goleiro, fechando o canto no tempo certo, se antecipando em boas jogadas, participando do jogo com as mãos, com os pés, ou seja, saindo, socando para dentro, para fora da grande área. Era tudo que o Flamengo precisava nesse momento, um pouco mais de tranquilidade, numa posição que o Flamengo há muito tempo, lógico, a chegada do Diego Alves melhorou a qualidade, mas o Flamengo há muito tempo cai nessa instabilidade de ter um goleiro assim, assado, que não se consolida. Não estamos garantindo aqui que o César será um titular absoluto eternamente do Flamengo, mas pelo menos hoje é o titular do Flamengo, não tem a menor dúvida disso. Bom para o Muralha, como disse ele, sai um pouco de cena, apaga um pouco toda essa imagem que foi deixada de lado, apesar da grande caminhada que foi feita nas redes sociais ontem à noite, hoje pela manhã contra o Muralha. Acho que isso é até certo ponto um pouco de exagero, mas o torcedor tem direito, não tem a menor dúvida disso. Mas dentro do grupo, o respeito profissional, e aqui
a nossa parte também, tem que existir em cima do atleta. Por mais que ele fale, por mais que ele erre, tem que ter um respeito profissional. E o Muralha merece isso. Merece porque é um atleta profissional como todos nós em todas as profissões que vivemos. Só lembrando que ontem ainda a gente discutia aqui, né, a possibilidade de quem seria o goleiro do Flamengo. Não havia essa confirmação. Aliás, o Flamengo levou esse mistério até a escalação ser divulgada. E aí a surpresa, né? Porque o Muralha não só estava fora do time, como estava inclusive fora do banco de reservas. Ontem o goleiro reserva, a opção para o César era o Thiago. Quer dizer, enfim. Em um certo momento, até teve a chance de entrar, porque o César sentiu cãibra, sentiu a panturrilha. E aí todo mundo falou, que roteiro é esse que os deuses do futebol estão criando? O drama se repetindo, né? Aliás, o Flamengo vem sofrendo com isso, né? O Diego Alves lesionado, o próprio Thiago, quando entrou na Copa do Brasil, se lesionou. Enfim, tem que bater uma madeira lá, tem que benzer os goleiros do Flamengo. Agora, a gente vai continuar falando dessa posição no sistema defensivo. Mas é impressionante, hein? E outra coisa, você vê o Hever em cima da hora. O Hever em cima da hora. E o Juan, hein? Capítulo para esse jogador, porque é um fenômeno o Juan. O que tá jogando bola, o Juan, é impressionante na idade que está. Vamos lá, vamos voltar para a Zona Mista? Vamos lá. Os personagens lá, outros. Ouvirmos o goleiro Muralha, que ontem não esteve nem no banco, como você disse, acompanhou do camarote bonitinho. E o Vitor Hugo, muito criticado, goleiro que prepara os goleiros do Flamengo. Ontem ele resolveu falar com a imprensa, a gente acompanha. Ganhar sempre é bom e o teu atleta indo bem, melhor ainda, né? Mas eu procuro ver as coisas boas que nós tivemos aqui no Flamengo e na minha carreira, que eu tenho 31 anos de carreira, eu comecei agora. E ano passado foi tudo maravilha, o goleiro chegando na seleção, goleiro de nível. Esse ano a gente teve alguns percalços normais e se você não tem condições de aguentar essas críticas, você tem que pedir para sair, né? E eu, graças a Deus, estou aguentando, vou aguentar até o final. Eu estou aqui para ajudá-los sempre, ajudá-los sempre. Eu vou dizer uma coisa aqui, nossa classificação também valeu uma clavícula quebrada, porque era gol aquela bola que o Diego saiu e quebrou a clavícula. O Alex veio muito tempo bem, deu uma caída, mas tem certeza que vai recuperar. E as críticas a gente recebe com tranquilidade. Estamos agora mais uma final do ano, né? É a terceira. Espero que realmente a gente possa ganhar essa. Bom, tá aí o preparador de goleiros do Flamengo, Vitor Hugo. Muralha, a gente escuta daqui a pouquinho. Paulo Lima, eu assumo que entre tantas surpresas de ontem à noite, a atuação do Flamengo, do Viseu, do César, me surpreendeu muito esse personagem, o Vitor Hugo, começar com a imprensa ontem, porque o torcedor do Flamengo gostaria de ter ouvido a palavra dele quando o Muralha estava sendo crucificado, quando estavam pregando o Muralha na cruz, quando estava todo mundo falando, olha, no Flamengo não tem mais espaço. Eu assumo, eu me incluo nessa, que eu senti falta dele naquele momento. Porque ontem nós vimos um momento de glória do Flamengo com a atuação do César. Isso eu sempre me coloquei dessa maneira aí. Eu sempre cobrei e pedi exatamente que se manifestasse o Vitor Hugo no momento da dificuldade do goleiro responsável por ele. Muralha é responsabilidade do preparador físico de goleiros. E eu concordo, eu acho que é lógico que é bom ouvi-lo no momento bom, mas no momento da crise era importantíssimo sair em defesa do Muralha. Ah, mas a assessoria de imprensa, mas aí não vai me desculpar. Aí cabe ao cidadão, cabe ao profissional, assim, peraí. A assessoria de imprensa manda até a página 3. Eu quero falar, eu tenho vontade e tenho obrigação de falar para defender o meu atleta. E ele não se posicionou dessa maneira. O atleta dele e o trabalho dele, né? Não, é isso aí. Agora, quanto a questão da credibilidade dele, é inegável, né? Ele é uma pessoa que a gente conhece no futebol, no mundo do futebol, há muito tempo. Não é uma fase negativa de um goleiro que vai jogar por terra ou colocar uma mancha no trabalho dele, do Vitor Hugo. Não é. É um cara que já trabalhou em grandes clubes, tem uma carreira profissional de muito trabalho, de muita dedicação, de reconhecimento, mas nesse momento de adversidade do Muralha, eu estou com você, Lívia. Eu acho que, inclusive, falei isso aqui nos programas dos canais Fox Sports, que era necessário ele vir a público para defender. Mas na dificuldade que você tem que ter, botar a cara para bater. Eu compreendo
e concordo, mas eu entendo que hoje também o sistema é esse que você citou agora há pouco. Quem é que vai garantir? Por exemplo, eu não tenho essa informação de que no momento da crise, no momento das crises, o Alex Muralha, o Vitor Hugo, por desejo próprio, não queria falar, não queria se expor. Mas é isso que eu acho. Aí ele tem que se expor. A gente nunca vai saber. Eu também acho. Mas a gente sabe como funciona hoje em dia. Hoje em dia, a blindagem é muito grande, o filtro, ele é muito potente, não só no Flamengo, como em qualquer outro clube. Também acho. Eu também acho. Ao Vitor Hugo, fica a crítica então ao Flamengo, que não deixou ele se manifestar ou reduz. Não. Alguém blindou. Se você desse palavras ao Vitor Hugo, de repente você não ia estancar a crise que se instalou nessa última semana. Mas você poderia atenuar, você poderia abrir uma outra possibilidade da gente analisar a situação. Isso acabou não acontecendo. Mas, e enfim, aí as críticas são veementes. O meu cuidado é só da gente não condenar o profissional. Porque ele não quis falar. Eu não sei se ele não quis falar. Não, mas ninguém está condenando. Não, e o termo utilizado, Calheiros, não estou condenando. Ninguém utilizou o termo ele não quis falar. E sim, eu gostaria de ter ouvido o Vitor Hugo lá atrás. Se foi vontade dele ou não, se foi do Flamengo ou dele ou não, nós gostaríamos de ter ouvido. Exatamente. Essa era a entrevista que todo mundo esperava. Todo mundo esperava. Agora, realmente, a gente vê que não parte do profissional o desejo de falar na hora boa. A gente vê que não parte do profissional. A gente sabe que não partiu do profissional, né? Ele ficou à disposição da imprensa ali por algum motivo, por alguma orientação. A gente sabe como as coisas funcionam hoje em dia. Bom, parece que a situação no Flamengo, pelo menos para esses 3 últimos jogos na temporada, está, de certa forma, dentro do possível, estabilizada. Vai ter que ir com o César, não tem jeito. Ou você vai apostar no Alex Muralha? Não, o César é o titular absoluto agora. Não tem como você apostar no Alex Muralha. Depois da atuação de ontem, conquistou no último mês do ano, nos últimos 3 jogos do ano, onde o Muralha, nesses últimos jogos, nesse retrospecto recente, mostrou toda essa instabilidade. Não tem que mudar. O assunto goleiro, sem o Diego Alves estar lesionado e com o Muralha nessa situação, terminou. Daqui para frente, até o final da temporada, é o César, não se fala mais nisso. Sim, depois da atuação de ontem, assuntos goleiros está encerrado. Encerrado por conta da atuação de ontem. Mas ainda tem sim o Alex Muralha defendendo as cores e o escudo do Flamengo. E ontem ele conversou no microfone do Fox Sports, esteve no camarote assistindo e sim, com toda a atenção, com toda a educação que o Alex Muralha tem, ele conversou com o Ricardo Lai e com o Zinho depois dessa vitória por 2-0 do Flamengo. E a gente acompanha agora no Bom Dia Fox. Poxa, a gente trabalha todos os dias, a gente sabe da qualidade do César, é um menino que está há tempo no Flamengo, não está no Flamengo à toa, está todo mundo feliz por ele, todo mundo feliz por todos pela vitória, muita euforia, vou te falar que é difícil ficar ali fora, é sofrido, a gente sofre, a gente torce, graças a Deus somos vitoriosos, e agora vamos comemorar porque domingo tem mais. Aí, o Alex Muralha falando. Isso é coerente, isso é correto. No momento da dificuldade, da adversidade, se colocou à disposição para falar. Né? Então, olha só, Muralha, você quer falar? Não, ele poderia dizer não quero falar, mas foi lá. Então, esse é o lado que a gente quer, é o lado exatamente do momento da fragilidade, da crítica, da veemência que cai em cima do Muralha, que é crucificado, que eu sou totalmente contra. Eu acho que as falhas acontecem, elas devem ser feitas e decididas pela comissão técnica como homem. Ontem, afastou, não joga, mas vir a público falar, eu acho que é notório. Isso aí, o torcedor do Flamengo quer ouvir. Quer ouvir tanto o preparador físico de goleiros, como quer ouvir o Rueda, como quer ouvir o próprio Viseu, como quer ouvir o Paquetá, como quer ouvir o presidente. Todos queremos que esses caras todos do Flamengo, de qualquer clube, venham ao público falar e manifestar sua posição e seu desejo. Ontem o Muralha falou, podia muito bem ter ficado quieto, não foi nem para o banco, ficou lá em cima junto com os dirigentes, com outros jogadores e ao final do jogo desceu para o vestiário para falar. Esse está de parabéns, pelo menos na minha ótica, deu a cara, colocou exatamente aquilo que ele pensa e botou para fora um momento de dificuldade e adversidade. Vai seguir em frente, não será mais jogador do Flamengo, já se fala em outros clubes interessados, dificilmente ficará na Gávea, mas é um profissional que está no mercado. O Flamengo investiu, né? O Flamengo investiu para ter o Muralha e tem que tomar muito cuidado em você não desvalorizar um produto do seu clube, um patrimônio do seu clube. Vamos colocar mais de 4 milhões de reais, né? Exatamente. E olha, foi o que a Lívia falou aqui agora há pouco.
ponto pro Muralha no que diz respeito à personalidade. Total. A personalidade. Porque em outros casos, Muralha não é o primeiro a falhar não, tá, gente? Não é o primeiro a falhar não. A gente Não tem será outros o último. casos como esse, que muitas vezes a pessoa some. Exato. Ela se esconde. E o Muralha nunca deixou de dar a cara dele para bater. Falar ou não, aí vai da cabeça ali, depois de um jogo como aquele contra o Santos. Eu também acho que eu No falaria. final do Então, jogo, não vou e no crucificar, final do entendeu? jogo, se não houvesse uma orientação, ele daria entrevista sim. Exatamente. Como ele deu no intervalo do jogo, isso. assumindo a falha. Ponto positivo pro Ricardo lá e pro Zinho, que bateram um papo muito legal com o Muralha ontem e dava pra ver no semblante do Muralha que ele sim estava feliz com a atuação do César e com a atuação do Flamengo. Agora, você citou aí os patrimônios, os investimentos do Flamengo. Reinaldo Rueda é um patrimônio do Flamengo, é um investimento, a torcida pediu muito no momento de crise, um momento difícil. Ele chegou no meio de um furacão, com tantas competições que o Flamengo estava disputando, e aí vem o roteiro dos deuses do futebol. Ano passado, o técnico Reinaldo Rueda era técnico do Atlético Nacional, que deu o título da Copa Sul-Americana Abriu mão do para título. a Chapecoense. Ele abriu mão do título junto com todo o elenco do Atlético Nacional e premiou a Chapecoense com o título da Sul-Americana. Hoje, ele vai fazer a grande final com o Flamengo aqui no Brasil, no Maracanã. Paulo Lima, desde que ele chegou ao Flamengo, foi a primeira vez que ele voltou para casa. Ele foi à Colômbia e nas últimas 4 decisões, é isso? Nas últimas 5 decisões. Envolvendo Libertadores e Copa Sul-Americana. Envolvendo Libertadores e Sul-Americana. Não, é isso mesmo. Nas últimas 4, ele esteve em 3, Paulo Lima. Ou seja, ele conhece, ele sabe o que ele está fazendo, ele conhece Sul-Americana, conhece Libertadores, ele conhece a América. Tem que deixar esse patrimônio, como nós estamos conhece aqui, como trabalhar, poucos né? venceu o Júnior Barranquilla, que é um grande rival dele na Colômbia, Exato. pelo Atlético Nacional, e ele sempre, em maior oportunidade, venceu o Júnior Barranquilla, inclusive conquistando títulos nesse estádio. A questão toda do Rueda é que a postura do jogo de ontem não passa só pelo técnico, gente. É lógico que a escalação era uma escalação previsível, né, com alguns jogadores. A escalação do César não era previsível, ela era pedida, ela era exatamente exigida pela torcida, mas até certo momento se falava que o Muralha poderia continuar, como eu falei ontem aqui de manhã, que existia uma ventilação, uma possibilidade dele ser mantido. Decisão tomada pela diretoria. Agora passa muito pelo comportamento dentro de campo. Ontem a gente teve um comportamento de muito mais vibração. É lógico que taticamente o Flamengo não foi tão organizado como se deseja, não foi uma equipe muito organizada, principalmente no primeiro tempo, mas foi uma equipe de empenho e, acima de tudo, de briga permanente pela bola. Não que essa posse de bola, os erros de passe, isso tudo ficaram claros no jogo que o Flamengo estava num momento de adversidade. Depois do gol do Viseu, aí sim, deu uma acalmada, deu uma tranquilidade e o time teve mais evolução. Mas o Flamengo, pelo menos, com determinação de cada um, de vibração e de energia e, acima de tudo, com a vantagem que o Flamengo tinha, o Flamengo foi para o jogo consciente do que tinha que fazer. E melhor ainda, venceu por 2-0 e chega mais uma decisão na temporada. Eu acho que essa vibração tem muito a ver com o Rueda, sim, porque ontem na lateral do campo ele estava mais agitado do que o de costume. Ele mudou a postura Reclamou, dele. inclusive, da arbitragem. E vale a pena lembrar que teve um jogo lá atrás que ele falou, olha, não precisa mais jogar bonito, eu quero que eles combatam, eu quero guerrilhar em campo. Tem que guerrear. Então, assim, essa raça que contagiou a base do Flamengo pode ter vindo desse cara aqui. Ele tá tentando. A gente vê nitidamente que o Reinaldo Rueda, embora tenha esse comportamento mais frio, mais calmo na beira do campo, ontem mudou um pouquinho, ele tá tentando mudar esse perfil, essa cultura. E um detalhe do importante Flamengo, que vale a pena ressaltar, no segundo gol do Flamengo, a esperteza do Diego. Uma jogada de lateral do campo e... É verdade. Né? Vamos ouvir o Reinaldo Rueda? Reinaldo Rueda falou ontem na zona mista não, em entrevista coletiva. Zona mista não, o professor estava sentadinho lá na cadeira e a gente ouve agora, dá espaço para o técnico rubro-negro. Muy contento, muy felices porque César es un goleiro de formación de Flamengo, de la formativa de Flamengo y que ha estado haciendo su espera, ¿no? Con mucho profesionalismo, prácticamente que él es el cuarto portero de Flamengo. Y tuvimos la mala fortuna de la situación de Diego más la de Thiago y creo que bueno, era una decisión que la habíamos tomado, pero que saber que había que esperar el momento de la charla técnica, ¿no? Para que él tomara la alternativa y creo que correspondió con actitud, con creces, con un buen comportamiento y para Flamengo saber que
que ha hecho un esfuerzo grandísimo, con muchas dificultades, mas la hombría, la unión del grupo, la solidaridad, ha hecho que hoy se realice un buen juego y poder estar en una final internacional como Flamengo y toda su torcida se lo merece. O grupo todo está de parabéns, vale ressaltar, entramos com uma proposta e conseguimos o nosso objetivo aqui, que foi a classificação. Foi na raça e a garotada, impressionante a maturidade de vocês, o Viseu arrancando, fazendo 2 gols, você também com a bola no pé, sabendo, jogando com inteligência. Fico feliz, né? A gente vem trabalhando para isso, buscando nosso espaço no elenco. E cada vez mais a gente quer estar contando e mostrando para todos que a gente pode estar junto, que podem contar com a gente. E hoje somos todos profissionais, todos Flamengo. Viemos aqui e conseguimos a classificação. Um jogo inteligente, a gente jogou por 2 bolas, na verdade foi essa. Foi um jogo muito inteligente na parte tática. Eles não entraram assim claramente, sempre a gente estava bem posicionada. E na verdade o time está de parabéns. A gente vai conseguir, se Deus quiser, o título, se jogar da mesma forma que jogamos hoje, com total vontade de ganhar, de vencer, se doando por cada bola, cada um, e um correndo pelo outro. Então a gente trabalhou o ano todo para chegar a esta instância. Esperamos que seja o melhor para o Flamengo. Com 20 anos, assim, não tem palavras para descrever o momento que estou vivendo. É só agradecer mesmo a Deus e ao grupo que vem me dando muita força. E como eu tinha falado, é continuar agora com muita humildade. Se Deus quiser, até a final aí conseguir fazer mais gols para ajudar ao Flamengo. Agora o Viseu, rapidamente, uma coincidência que está sendo lembrada aqui, e você pode até comentar com a turma aí no ônibus, a caminho da concentração, as finais da Sul-Americana, dias 6 e 13 de dezembro. 13 de dezembro será a decisão no Maracanã. No dia 13 de dezembro de 1987, com o Zinho que está aí do seu lado, o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro pela 5ª vez. E no dia 13 de dezembro de 1981, o Flamengo meteu 3-0 no Liverpool, em Tóquio, e foi campeão do mundo. Olha aí, Viseu. Que responsabilidade. Mas se Deus quiser agora aí, tomara, né, que agora em 2017, né, dia 13 de dezembro de 2017, eu possa poder fazer parte da história do Flamengo e também entrar para essa história, se Deus quiser. Boa, João Guilherme foi lá atrás no túnel do tempo, o Viseu ainda não era lembrado, então vamos deixar um recado pro Viseu, não era nascido. Em 95 nós tivemos esse confronto, Independente e Flamengo, não tivemos um final feliz pro lado do Flamengo, porque a Independente ganhou por 2-1, então Viseu, chegou o ano de você fazer história, uma história positiva pro Flamengo. Tem 9 gols na temporada, 2 no Campeonato Carioca, 2 no Brasileiro, como o Calheiros falou aqui, 5 na Sul-Americana, né? Mineiro, começou no América Mineiro, veio cedo para a base do Flamengo, veio para o Sub-17, né? Está aí praticamente há 6 anos já no Flamengo, subindo de produção, e de uma hora para outra desencantou no momento importante. Eu acho que ele, o Paquetá, essa turma da base do Flamengo, resultado eficiente. E o gol dele é o gol de arrancada, gol de artilheiro, gol de quem sabe jogar com a bola dominada dos pés. E encantou e desencantou, né? O Viseu desencantou para a temporada, termina o ano em alta. E falando no Viseu, o Viseu está jogando porque está no lugar do Guerreiro, que está suspenso pela FIFA, né? Ontem aconteceu o julgamento do Guerreiro lá em Zurique, na Suíça, e nesse julgamento ficou descartado o uso da cocaína, né?